Hoje um grande profissional para falar de um tema muito importante que vocês têm dúvida, que vocês colocam na pesquisa, que queriam saber um pouco mais, que é a mídia programática e o desafio da precificação nesse modelo de negócio. Nós vamos ouvir um especialista vir falar aqui para vocês sobre a precificação no modelo de negócio programático. Me ajude a receber aqui Bruno Pompeu. Seja muito bem-vindo, Bruno. Eu que agradeço. Obrigado pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite e bom estar aqui com vocês. Primeiro, eu não conheço quase ninguém porque eu não sou do universo de OH. Quem está me trazendo para esse mundo é o Douglas aqui da Environ. Eu sou aqui do digital desde 90 e alguma coisa, e especificamente com programática nos últimos 17 anos. Né? Já tive a minha empresa, sou advisor de algumas empresas de Martech, Startech, sou totalmente envolvido com o mercado e com o ecossistema de programático, sou cofundador de alguns projetos e já trouxe muita tecnologia para o mercado nacional. Alguns conceitos, alguns manuais de boas práticas da Associação Brasileira de Agências Digitais. Sou fundador de algumas edtechs, enfim, estou aí completando 27 anos agora no mercado digital. Depois de ouvir tanta coisa bacana aqui nas palestras, eu vou falar muita coisa que eu acho que é interessante. Quem quiser depois tirar dúvidas, pode ficar à vontade. Eu vou falar um pouquinho da parte técnica, né, e o quanto isso pode impactar o negócio de vocês. Quando o Douglas me convidou para olhar o cenário da mídia programática no DOH, e como eu tenho olhado isso há muito tempo, tenho estudado um pouquinho de futurologia do universo digital, participei de grandes grupos, né, de comunicação, UOL, Globo, Record, então eu vi muita coisa acontecendo de implementação, o que funcionou e o que não funcionou. E aí quando a gente começou a estruturar o projeto Niro, eu fui conversando com os publishers, clientes da Environ, e fui entendendo algumas necessidades e algumas coisas que poderiam vir a surgir no desafio de precificação, no desafio da programática, em todo o ecossistema, que ele é totalmente diferente quando a gente olha a programática no mobile, em app, em desktop e no universo de vocês, no OH. Então, a primeira coisa que a gente coloca, né, e muita gente falou, e tem uma dificuldade muito grande em entender a sopa de letrinhas, que é o programático, mas para a precificação é extremamente importante entender o ecossistema de programático. E quando eu falo em entender o ecossistema de programático, por mais que a gente não entenda as letrinhas do que é uma DSP, do que é uma SSP, do que é uma RTB, enfim, que são diversas essas sopa de letrinhas, a gente tem que entender o ecossistema para entender requisição e prioridade de exibição. Uma vez que a gente começa a entender esse ecossistema, fica claro como que a gente começa o processo de pensamento de precificação. Por que eu digo isso que fica claro? Porque o desafio da precificação é o grau de prioridade da programática. Tá? A primeira coisa que vem na programática, que eu acho que muitos de vocês já ouviram, que a programática é para vender aquele inventário ocioso, aquele inventário que praticamente a maioria de vocês não consegue vender. O problema da programática no out of home é que o inventário é limitado. Então, esse discurso funciona muito para a programática digital, que o inventário é basicamente infinito. O OH ele não é, o DOH ele não é. Ele tem uma limitação. Então, quando você entende o ecossistema, entende prioridades, você entende que aquela inserção de programática, que ela tem uma entrega muito específica e muito segmentada, muitas vezes ela tem que valer muito mais do que a venda direta que você já faz. Tá? Então é super importante entender essa cascata. O termo técnico dessa cascata a gente chama de waterfall na programática. Né? Então, o que é prioridade e assim vai decaindo conforme o nível de venda. Eu ouvi aqui falando de preço e valor. É extremamente importante vocês saberem o valor do negócio. Uma vez num evento da Record, e enquanto a gente estava falando sobre valor, muita gente fala em valor dos ativos, da qualidade, do nome, da região, da nossa capacidade de entrega. E uma vez o presidente da Record do Paraná, o seu Leonardo Petrelli, numa conversa com ele, ele chegou para mim e falou assim: a gente vende pessoas. Esse é o nosso valor.
A gente não vende propaganda, a gente não vende programação, a gente não vende conteúdo, a gente vende pessoas. Vocês vendem pessoas. Então, o valor de vocês está na qualidade das pessoas, que ela corresponde diretamente à qualidade do produto, à qualidade da exibição, à qualidade do ponto, à qualidade da região. Mas vocês vendem pessoas. Uma vez que a gente entende isso, a gente começa a compreender muito melhor sobre essa diferença de preço e valor. Depois, a gente precisa olhar o mercado. A gente precisa saber qual que é a porta certa que eu vou bater. E quando eu falo a porta certa, a gente compreender que quando a gente vai para o universo programático, a gente fala de uma condição muito mais dinâmica do que a maioria de vocês está acostumado. A programática é um processo muito rápido e muito agressivo para qualquer meio de mídia. Então, se vocês pegarem toda a história do digital, eu costumava dar palestra na universidade sobre a história da internet no Brasil. Então, quando vocês pegarem o processo dos sites na entrada do programático, a gente tem uma agressão muito forte na dependência das plataformas sobre a venda e resultado, onde os sites entendem que, olha, eu vou ter uma receita recorrente sem fazer nada, eu começo a diminuir meu time de vendas, eu começo a ter aquela receita sem o trabalho, mas quando a gente coloca isso na ponta do lápis, você precisa ter muito claro quem que é o seu parceiro e como é que ele está te ajudando nisso. Porque hoje eu dou consultoria para uns players grandes no mercado ainda, e tem alguns que reclamam da macrodependência do Google. Então, fui lá, coloquei meu inventário, estou dependendo dele 100% da minha receita. E o Google vai lá e trabalha essa receita a favor dele também. Então, tudo existe uma preocupação, tudo existe uma cautela. Uma vez que você volta lá no primeiro item, que é entender o ecossistema, conhecer o ecossistema, vai te ajudar a bater na porta certa. Depois a gente vai nas integrações. E eu coloquei ali, criar o senso de escassez. A programática, gente, ela funciona numa lógica muito básica, que é a tecnologia, os algoritmos, o leilão em tempo real que ele existe, ele funciona na regra de escassez. Quanto mais ele entende que está difícil adquirir o seu inventário, mais caro ele paga por esse inventário. Então, a regra aqui na maioria de vocês, olha, eu vendo normalmente 60%, 50% do meu inventário no mês, sobra 60%, 40% no mês. Eu declaro isso para as plataformas. A plataforma já sabe que você não consegue vender. Então, para ela vender, né, eu sempre contava uma história. Imagina se o avião que decola de Guarulhos e desce lá em Porto Alegre, a passagem custa R$1.000. Se eu achasse uma forma de colocar um passageiro dentro do avião enquanto ele está no ar, eu podia colocar por qualquer preço, porque o avião já decolou e ele vai descer. A programática é mais ou menos isso, o conceito do digital, porque o inventário é infinito, o site está lá sendo carregado do mesmo jeito. Mas para vocês, como o inventário é finito, a regra muda um pouco. Eu não posso criar esse conceito de, olha, tá lá, tá funcionando, tem custo, porque se vende barato, esse mercado está sendo canibalizado pelos mesmos players. Vocês têm 300 pessoas vendendo o mesmo inventário. E uma vez que todos vocês entram na programática, qualquer um pode vender o seu inventário, até o concorrente. Uma vez que seu inventário está disponível no Google, qualquer um. Entrei lá no DV360, eu vendo inventário de todo mundo. Qual que é a diferença? Comprar de mim e comprar de vocês. Está integrado ali. Então, é muito interessante toda a integração, e isso é um movimento que eu venho fazendo com o Douglas, que eu tive que explicar para ele como é que funcionava, é ajudar os publishers de DOH a entender esse processo. Porque isso influencia diretamente na precificação. Não dá para eu pegar o meu preço lá do patrocínio mensal, do pacote mensal de 360 inserções, enfim, por X dividir pelo valor e vender por aquele valor na programática. Tá? Vocês vão perder muito. E aí vem na história de preço e valor, qualificar o seu inventário. Quando a gente fala de qualificar inventário, bom, primeiro, preço e valor eu estou vendendo pessoas, eu não estou vendendo outdoor, não estou vendendo mídia digital, não estou vendendo nada, estou vendendo pessoas. E quando a gente vai ali para qualificar o inventário, com o digital a gente começa a segmentar ele por hora do dia, prime time.
a gente tem que quebrar algumas barreiras, porque o pessoal de programática que vem da cultura digital, eles já têm isso na mente. Olha, eu não preciso mais comprar o pacote de 300 inserções, 360, 240. Eu posso comprar 3 hoje, 5 amanhã, e ele faz um mapa de entrega conforme a audiência. Só que vocês estão com a informação, com a audiência, qualificação de audiência, quem está lá. Começa a pensar nisso na hora de precificar, para ter preços diferentes por audiência, faixa horária, dia da semana. E isso tem que ser colocado lá na plataforma, porque a plataforma está vendendo assim. E ela não pode definir a regra do negócio de vocês têm que definir. E sexto, não menos principal, treina suas equipes. Aprende a falar minimamente o que é programática e o que está acontecendo na programática. Por quê? Se ela não sabe, o mercado está sabendo, o mercado está procurando saber. As agências estão atrás, os planejadores estão atrás, as plataformas estão indo falar. Por que eu considero isso muito importante? Uma coisa que eu percebi nesses 20 e poucos anos trabalhando com digital, quando a gente vai numa agência ou num planejador falar de programático, o pitch é muito romântico, gente. Eu chego lá para o planejador, eu chego lá na agência e falo o seguinte: olha, eu sou a programática DOH. Em vez de você falar com 50 vendedores, com 50 players do mercado, você fala comigo. Eu estou plugado no inventário de todo mundo. Você não precisa mais falar com todo mundo. Você não precisa mais emitir 50 APIs. Você não precisa fazer 50 check-ins. É tudo digitalizado, você fala só comigo, está tudo integrado. O seu time tem que entender isso para corresponder qual que é a diferença de comprar de programática e comprar direto de vocês. Se não tiver claro essa diferença, e falando de futurologia, se vocês pensarem a médio e longo prazo, o cenário não é agradável comercialmente falando. E financeiramente falando também não é. Tá? E assim, não entenda que eu não estou defendendo a programática, tá? Eu sou apaixonado pela tecnologia, como eu disse, já escrevi livro, já escrevi manual, participei dos principais grupos de discussão sobre programática no Brasil, usei todas as plataformas, trouxe algumas de fora, tecnologias de fora, e eu vi tudo isso acontecendo. Tá? Eu vi isso acontecendo com o publisher digital, que depois, enfim, o final não foi tão agradável. E sétimo, entende os recebimentos. A cadeia de pagamento do programático é bem diferente da cadeia de pagamento que vocês estão acostumados. Então existe uma desvalorização do dinheiro. O dinheiro que vocês recebem em 15, 30 dias, vocês vão receber em 60, 90. Isso é importante na precificação também. Isso vai mexer no fluxo de caixa com vocês. Então, eu tentei minimizar aqui 7 itens que eu considero extremamente importantes no processo de precificação, que é um impacto muito grande a médio e longo prazo. A curto e curtíssimo prazo, talvez não faça muita diferença. Talvez muitos de vocês vão falar assim: olha, isso aqui é bobagem, não faz diferença alguma. Mas, olhando o cenário a médio e longo, o impacto ele é muito grande. Tá? É só pegar historicamente alguns publishers que acabaram até fechando as portas no digital e pegar alguns canais que tiveram a sua dependência aí de um player e tiveram que se readequar a uma receita muito menor. Tá? Deixo aqui meus contatos para quem quiser tirar dúvidas. Estou aqui no stand da Environ com o Douglas. De novo, esse mercado de DOH, tecnicamente eu estou aprendendo sobre ele. O mercado de programática eu vivo nele faz bastante tempo, então estou bem acostumado com a dinâmica. Fica aqui meus contatos e obrigado mais uma vez pelo convite.